falantes de português! Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Se você é novo aqui, eu sou a Thay e eu ensino português para estrangeiros de um jeitinho brasileiro. São vídeos de dicas, humor, curiosidades, vlogs. Os vídeos são todos pensados e criados para você praticar a sua escuta em português brasileiro, escutando uma nativa falando o português da vida real. E o vídeo de hoje é sobre como estudar português. Qual é a primeira coisa que você precisa saber? Gramática? Não. Conversação? Não. O que então? Vocabulário. Vamos supor que você é um iniciante e veio para o Brasil para aprender português aqui no Brasil, mas você ainda não fala português. Como é que a gente vai começar essa odisseia de conversação com os brasileiros? Odisseia. Odisseia, eu gosto dessa palavra. Odisseia. Me lembra metal progressivo. Symphony X. Odisseia e Odisseia. Fica aí a dica da banda. Então, como é que a gente vai começar essa odisseia de comunicação com os brasileiros? Você chegou de viagem, mas no avião só serviram barrinha de cereal e café. Você tá com muita fome. Então você já sabe que você precisa conhecer palavras importantes em relação a isso. Se você olhar para alguém e disser fome, a pessoa vai saber te ajudar. Ou você precisa ir ao banheiro. Você pode usar a palavra banheiro. Às vezes a pessoa vai te responder com uma frase, às vezes ela vai só apontar o lugar, às vezes ela vai te levar até o lugar. Se ela responder com a frase, é aprendizado para você. Escute. Então a primeira regra é aprender palavras básicas, mas a última coisa que você vai fazer é decorar uma lista de palavras. Você precisa aprender essas palavras novas de um jeito divertido e natural. Tipo quando você assiste os vídeos aqui e aprende palavras novas me escutando falar. Tudo bem que não é divertido, mas é natural. Mas as dicas para isso são filmes, séries, músicas, youtubers, tudo que você já sabe. Uma coisa que ajudou muito os brasileiros a aprenderem várias palavras em inglês foram os jogos de videogame. Eu vou deixar essa dica aqui, mas eu não sei se tem jogo de videogame em português pelo mundo, ou se existe dublagem de jogos. Não faço a menor ideia, mas fica a dica se existir aí pra você. Outra maneira de aprender palavras novas é pegar aquela lista de palavras que você não vai decorar e usar elas para colocar nas coisas. Isso aqui, por exemplo, é uma garrafa d'água, então eu escrevi aqui garrafa d'água, mas no caso aqui tá em francês, que é o idioma que eu tô aprendendo. Então, você pode fazer isso com qualquer coisa na sua casa. Armário, porta, parede, cama, sofá, televisão, geladeira, caderno. Enfim, o céu é o limite. O céu é o limite é uma expressão brasileira que é uma forma de dizer que nada é impossível quando queremos alcançar um objetivo. No caso aqui da garrafa, eu escrevi num papel e colei com durex, porque é uma garrafa d'água, é redonda, seria muito fácil cair se eu usasse o que eu realmente uso, que são os post-its. Você escreve o que quiser, tira daqui e prega onde você quiser. No caso aqui é um post-it grande, geralmente eu divido ele em 3. Enfim, basicamente você já está pronto para começar a sua odisseia de comunicação com os brasileiros usando o seu repertório de palavras, o seu vocabulário útil e básico. Dentro desse repertório de palavras em português, você pode incluir saudações básicas. Parece óbvio e chato, mas como são palavras fáceis, é muito fácil aprender isso em qualquer idioma. E tudo isso vai ser muito melhor se você considerar como sendo um primeiro obstáculo. Ou seja, você aprendeu as palavras, você já sabe o que você pode fazer com elas, então você já venceu o primeiro obstáculo e já está mais confiante para começar a falar em português com alguém. Ok, você já tem um repertório de palavras em português. E mesmo que você não consiga formar frases com essas palavras, você já está melhor que os outros. Você conhece palavras de outro idioma
E isso te dá aquele sentimento de que você pode fazer muita coisa com o pouco que você tem. Coisa que não acontece quando você não sabe nenhuma palavra de outro idioma. Tá vendo como você tá bem? E eu sugiro que você pense isso no seu idioma. Como seria se outra pessoa chegasse pra mim falando fome? Eu ia saber ajudar? Pensa nisso e tente ser a outra pessoa com o novo idioma que você está aprendendo. Se você já tem um vocabulário, significa que você já consegue construir frases em português. Como eu ensinei no último vídeo, How to Make Sentences in Portuguese. É esse o nome? How to Make Your Own Sentences in Portuguese. Se você ainda não assistiu esse vídeo, te convido a assistir depois que acabar esse aqui, o link está na descrição desse vídeo. Mas basicamente eu falei sobre entender a estrutura das frases em português e trocar palavras por outras palavras. A próxima etapa então é aprender gramática, porque você não pode ficar parecendo uma criança falando. Eu sei, eu vivo falando aqui que não é interessante estudar gramática. Quando você é iniciante, você já tem um repertório de palavras básicas e úteis em português, você já sabe construir frases em português usando o seu repertório de palavras, então agora eu sugiro que você estude a gramática. E se você chegou aqui, parabéns, você não é mais iniciante, você está no nível intermediário de português. Suis plus un niveau de base en français. Suis du niveau intermédiaire. What? Mas se eu conheço palavras úteis, se eu sei formar frases, se eu consigo conversar numa boa com brasileiros, o que eu preciso para ser nível avançado? No nível avançado, você soa brasileiro quando você fala. Você consegue ler e escrever em português. Você também já consegue pensar em português. Você não precisa pensar na frase "eu sou uma borboleta", que você aprendeu lá no aplicativo de ensino de idiomas, para trocar as palavras e conseguir falar "eu sou mexicano". Você não precisa adivinhar o que o brasileiro está falando. Você escuta, entende e responde sem pensar na borboleta. Você também consegue se expressar usando gírias e expressões sem sentido que só o Brasil tem. E isso tudo é muito legal. E a gente sabe que não é fácil chegar lá. Mas se chegar, tu é o bichão, hein? E outra coisa que é muito difícil para os gringos é o sotaque. Primeiro porque você precisa escolher se você quer o sotaque europeu ou o sotaque brasileiro, ou sotaque angolano, ou sotaque de outra região que fala português. E se você escolhe o sotaque brasileiro, nós temos mais de 10 sotaques diferentes para você escolher de novo aqui no Brasil. Ai, eu sei que é desesperador. Peço desculpas por estar colocando tanto medo em vocês. Mas não precisa aprender um sotaque. Você pode falar com o seu sotaque. Inclusive, eu sou a favor de colocar mais um sotaque na lista de sotaques brasileiros, que é o sotaque gringo. Vamos voltar aqui para as nossas dicas de odisseia de comunicação com os brasileiros. Mas primeiro você precisa descobrir o seu nível. Se você é iniciante, muita coisa que eu falo aqui você não entende. Assista ao vídeo que eu falei aqui sobre como construir as frases em português depois que acabar esse aqui, para você entender melhor o que eu tô falando e ver que não é um bicho de 7 cabeças. Se você é intermediário, você consegue entender um pouco do que eu falo, você consegue formar frases em português, mas ainda não consegue se expressar como eu. E se você é avançado, você já tem tudo para conseguir falar, escutar, ler, escrever, entender todos os dias. E se você já é fluente em português, tá fazendo o que aqui, diabo? Vai procurar alguém para conversar e botar em prática esse seu português? Descobriu o seu nível? Então senta e estuda. Ou estuda em pé mesmo, funciona também. É isso, galera. Quem gostou desse vídeo, grita "eu gostei" e desce o dedo aqui no like para ajudar a fortalecer o rolê aqui do canal. E até o próximo vídeo. Tchau!